Eu vou te mostrar como juntei meus primeiros R$ 10.000 usando o método antiprivação, sem cortar o cafezinho e mantendo meu lazer. Mas, antes de eu te passar a técnica exata, eu preciso que você entenda algo que mudou meu jogo. Por que afinal é tão difícil manter a disciplina financeira? Pense comigo. Quando você decide fazer uma dieta daquelas bem restritivas, onde você só come alface e frango grelhado, o que acontece? Nos primeiros dias, você se sente vitorioso, mas lá pelo quarto dia, o seu cérebro não para de pensar em chocolate, pizza ou hambúrguer. A comida proibida vira uma obsessão. Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A psicologia comportamental explica isso de forma muito simples. O nosso cérebro odeia a sensação de perda. Quando você diz para si mesmo, não posso comprar esse café, ou não posso ir ao cinema, o seu cérebro entende isso como dor. Ele entra em um estado de alerta, focado na escassez. E sabe o que o cérebro faz quando sente dor ou escassez? Ele busca alívio imediato. Ele busca dopamina. Foi aí que eu entendi o meu erro. Eu passava o dia inteiro gastando a minha força de vontade para dizer não para pequenas coisas. Não para o café, não para o doce, não para o happy hour. Só que a força de vontade é como a bateria do seu celular. Ela acaba. Chegava no final do dia, eu estava exausto, estressado e com a bateria da disciplina em 0%. E aí vinha o pensamento sabotador. Eu trabalhei tanto hoje, eu sofri tanto hoje, eu mereço. E pronto. Em um momento de fraqueza, eu comprava algo muito mais caro do que aquele café que eu tinha me negado de manhã. É o que chamamos de efeito rebote. Eu percebi que tentar juntar dinheiro, sentindo que estava me punindo, era uma guerra perdida. Eu estava lutando contra a minha própria biologia. Se o método depende de eu ser um robô sem sentimentos, o método é ruim. Ponto final. Eu precisava de um sistema que não dependesse da minha força de vontade diária. Eu precisava de algo que funcionasse no piloto automático, mesmo nos dias em que eu estivesse cansado ou triste. E foi aí que eu descobri o conceito que virou a chave na minha cabeça. Eu parei de tentar sobrar dinheiro no final do mês e comecei a fazer algo muito mais inteligente logo no início dele. Portanto, para fugir dessa armadilha mental da escassez, eu precisei inverter completamente a lógica financeira tradicional. Eu criei o que chamo de imposto de liberdade. E é exatamente isso que vou te ensinar agora. O imposto de liberdade. A primeira coisa que fiz para sair desse ciclo de fracasso foi aceitar uma verdade dura. Se eu esperar sobrar dinheiro no final do mês para investir, eu nunca vou investir um único centavo. Eu fazia o que 99% das pessoas fazem. A fórmula do fracasso é simples. Eu recebia meu salário, pagava todas as contas, fazia as compras do mês, gastava com lazer e, se por um milagre sobrasse alguma coisa no dia 30, eu guardava. Sabe quantas vezes sobrou? Nenhuma. Sempre aparecia um imprevisto, um aniversário de última hora, ou eu simplesmente gastava porque o dinheiro estava ali, dando sopa na conta corrente. Portanto, eu inverti o jogo. Eu criei o imposto de liberdade. O conceito é o seguinte: quando você recebe seu salário, quem é a primeira pessoa que você paga? Geralmente é o dono do seu aluguel, ou o banco do financiamento, ou a companhia de energia elétrica. Você paga todo mundo. Você enriquece todo mundo. E você? Você fica com as sobras. Isso se sobrarem. Eu decidi que eu seria o primeiro boleto a ser pago no mês. Assim que o dinheiro caía na minha conta, antes de pagar a água, a luz ou o cartão de crédito, eu transferia imediatamente um valor fixo para uma conta separada. Eu automatizei isso. Programei o banco para fazer essa transferência no mesmo dia do pagamento. Eu comecei com pouco. Lembro que eram R$ 300. Pode parecer pouco para alguns, mas a mágica não estava no valor, estava no hábito. Ao chamar isso de imposto, eu hackeei meu cérebro. Ninguém gosta de pagar imposto, mas todo mundo paga porque é obrigatório. Se você não paga a conta de luz, cortam sua energia. Se você não paga o imposto de liberdade,
Você está cortando a energia do seu futuro. O que aconteceu foi incrível. Meu cérebro parou de ver o investimento como uma perda de dinheiro disponível e começou a vê-lo como um gasto fixo obrigatório, igual ao aluguel. Aquilo já não era mais meu para gastar. Já tinha ido. E o mais interessante, eu me adaptei. O ser humano é uma máquina de adaptação. Se eu tinha R$ 2.000 na conta, eu gastava 2.000. Se eu tinha 1.700, porque 300 já tinham ido para o investimento, eu vivia com 1.700 e nem percebia a diferença. A criatividade surgia, eu cortava desperdícios invisíveis sem sentir dor. Eu tirei a escolha da minha frente. Eu não precisava ter força de vontade para economizar no dia 25, porque o dinheiro já estava salvo desde o dia 5. Muitas pessoas chegam nessa fase e acham que é só guardar esse pouquinho e pronto. O dinheiro vai brotar e a vida está ganha. Elas relaxam, mas existe um inimigo silencioso que derruba até quem já começou a investir. A inflação do estilo de vida é traiçoeira. Sempre que eu ganhava um pouco mais, ou quando sobrava um dinheiro extra, eu sentia uma vontade absurda de gastar mais para me recompensar pelo esforço. Se eu cedesse a isso, eu nunca chegaria nos R$ 10.000. Eu precisava de uma regra para gastar meu dinheiro sem culpa, mas sem destruir meu progresso. Portanto, foi aqui que a verdadeira mágica aconteceu com a minha estratégia de gastos. O método anti-privação na prática. Foi aqui que eu descobri o segredo que separa quem desiste no segundo mês de quem acumula patrimônio de verdade. A maioria das pessoas corta o lazer achando que isso vai acelerar o processo. Eu fiz o contrário. Eu obriguei o meu orçamento a ter uma verba para diversão. Eu chamo isso de regra dos 50-30-20 invertida. No método tradicional, você paga as contas essenciais, gasta com o que quer e tenta guardar 20%. No meu método anti-privação, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Primeiro, eu tirava os 20% do meu imposto de liberdade. Aquele dinheiro que já sumiu da conta no dia 5, lembra? Depois, eu separava 50% para os gastos essenciais. Aluguel, mercado, transporte, internet. O básico para sobreviver. E aqui vem o pulo do gato. Os 30% restantes eram exclusivos para o meu lazer e estilo de vida. Pode parecer contraintuitivo, mas escute bem. Eu protegia o meu lazer dentro de um orçamento fixo e inegociável. Eu não cortava o prazer, eu apenas dava um limite para ele. Vamos colocar isso em números para ficar bem claro. Imagine que você ganhe R$ 3.000 líquidos. Pela minha regra, R$ 600 vão direto para o seu investimento, o imposto de liberdade. R$ 1.500 cobrem suas contas fixas. Sobram R$ 900. Esses R$ 900 precisam ser gastos com coisas que te fazem feliz. É o seu café, o cinema de sexta, o jantar com o namorado ou namorada, o videogame novo. Sabe o que acontece quando você faz isso? A culpa desaparece. Antes, quando eu comprava um café de R$ 15, eu tomava pensando: nossa, eu deveria estar economizando, que irresponsável eu sou. O gosto do café ficava amargo. Com o método anti-privação, eu olhava para a minha conta de lazer e via que ainda tinha saldo. Então, eu tomava aquele café com o maior prazer do mundo, sabendo que o meu futuro, os 20%, já estava garantido, e minhas contas, os 50%, estavam pagas. Eu transformei o gasto em recompensa planejada, não em deslize emocional. O segredo não é gastar menos a qualquer custo, é gastar com intenção nos lugares certos. Eu parei de gastar dinheiro com bobagens que não me traziam felicidade real, só para poder gastar sem culpa naquilo que eu realmente amava. Isso manteve minha mente sã. Eu sentia que estava vivendo bem hoje, enquanto construía meu amanhã. E foi essa consistência que fez meu dinheiro começar a crescer mês após mês. Mas, conforme o dinheiro na conta de investimento começou a crescer e eu comecei a ver os primeiros resultados, surgiu um novo problema. Eu fui promovido, comecei a ganhar um pouco mais.
E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas joga tudo para o alto e volta para a estaca zero. Existe uma armadilha silenciosa que destrói fortunas antes mesmo delas começarem. Portanto, eu precisei criar um escudo contra o inimigo mais perigoso da riqueza: a inflação do estilo de vida. Sabe aquele momento em que você finalmente recebe um aumento no trabalho ou consegue uma renda extra? A sensação é maravilhosa. Você pensa: agora vai, agora vou juntar dinheiro de verdade. Mas é justamente aí que 90% das pessoas caem na armadilha mais perigosa de todas. Eu chamo isso de esteira do prazer. Imagine uma esteira de academia. Você começa a ganhar mais dinheiro. Então, você aumenta a velocidade da esteira. Você compra um carro melhor, muda para um apartamento um pouco maior, começa a comprar roupas de marca. Você está correndo mais rápido, ganhando mais, mas continua no mesmo lugar financeiramente. Eu quase caí nessa. Lembro quando meu salário aumentou em R$ 500. A minha primeira reação instintiva foi pensar: ótimo, agora posso trocar meu celular e pagar a parcela com essa diferença. Se eu tivesse feito isso, meu imposto de liberdade continuaria o mesmo e meu custo de vida subiria. Eu estaria mais rico em coisas, mas continuaria pobre em liberdade. A inflação do estilo de vida é silenciosa porque ela se disfarça de merecimento. Você diz: eu trabalhei duro, eu mereço um carro melhor. E você merece mesmo, mas você merece ainda mais ter paz financeira. Portanto, eu apliquei a regra do congelamento estratégico. A regra é simples: sempre que minha renda aumentava, eu mantinha meu padrão de vida congelado por pelo menos 3 meses. Eu fingia que aquele aumento não existia para as minhas contas do dia a dia. Todo, absolutamente todo o dinheiro extra ia direto para o meu fundo de R$ 10.000. Depois desses 3 meses, eu me permitia aumentar meu padrão de vida, mas apenas com 50% do aumento. A outra metade ia permanentemente para aumentar o meu aporte mensal. Isso acelerou meu processo de uma forma absurda. O que levaria 2 anos para juntar, eu comecei a projetar para menos de 1 ano. Eu não estava apenas somando dinheiro, eu estava multiplicando a velocidade. Foi assim que eu vi o saldo da minha conta sair do zero, passar pelos 1.000, 5.000, até bater nos mágicos R$ 10.000. E quando vi aquele número na tela do banco, algo mudou dentro de mim. Muitas pessoas acham que R$ 10.000 é o fim da linha, o objetivo final. Mas, ao atingir essa meta, eu percebi que economizar tem um limite matemático. Você só pode cortar gastos até certo ponto, mas não existe limite para o quanto você pode crescer. Os R$ 10.000 não eram o troféu, eram apenas a semente. Portanto, eu precisei mudar minha mentalidade de poupador para investidor, e é isso que vai garantir que seus 10.000 virem 100.000, o passo além dos 10.000. Quando eu finalmente vi aqueles 5 dígitos brilhando na tela do meu celular, eu senti um misto de euforia e tranquilidade que eu nunca tinha sentido antes. Parecia que um peso de 100 quilos tinha saído das minhas costas. Eu sabia que se o carro quebrasse ou se eu perdesse o emprego, eu teria tempo para respirar. Mas logo em seguida, bateu uma outra realidade. Eu percebi que economizar tem um limite matemático muito claro. Pense comigo, você só pode cortar gastos até chegar no zero. Você não pode economizar mais do que você ganha. Se você ganha 3.000, o máximo que você pode economizar é 3.000. E isso se você morar debaixo da ponte e comer vento. O jogo da economia é o jogo da defesa. É importante não levar gols, claro. Mas para ganhar o campeonato da vida financeira você precisa atacar. E o ataque não tem limites. Foi aí que minha mentalidade mudou de poupador para investidor. Eu parei de olhar para aqueles R$ 10.000 como dinheiro para gastar. Eu comecei a olhar para ele como o meu primeiro funcionário. Aquele dinheiro não era para comprar uma televisão nova. Aquele dinheiro era uma semente que eu plantei e que agora estava começando a dar frutos. Eram 10.000 soldadinhos trabalhando para mim 24 horas por dia, gerando juros, dividendos e renda passiva, mesmo enquanto eu dormia.
Eu entendi que o método antiprivação não serviu apenas para juntar dinheiro. Ele serviu para treinar o meu cérebro a gostar do processo. Eu aprendi a ter prazer em ver o dinheiro crescer, tanto quanto eu tinha prazer em gastá-lo. Se eu tivesse continuado no método do sacrifício, eu teria juntado os 10 mil e gastado tudo na primeira oportunidade, só para aliviar a dor da privação. Mas como eu cheguei lá feliz, tomando meu café e saindo com meus amigos, eu não senti necessidade de torrar o dinheiro. Eu estava pronto para o próximo nível, fazer esses 10 mil virarem 100 mil e depois 1 milhão. Em resumo, eu parei de tentar ser perfeito e comecei a ser estratégico. Eu automatizei meu investimento, protegi meu lazer e congelei meu padrão de vida nos aumentos. Portanto, se você seguir esses passos, os 10 mil reais deixam de ser um sonho distante e se tornam apenas uma questão de tempo matemático. O dinheiro serve à vida. Juntar os seus primeiros 10 mil reais não é sobre parar de viver. Não é sobre transformar a sua vida em um deserto de privações, onde você olha para o extrato bancário com orgulho, mas olha para a sua vida com tristeza. O dinheiro é uma ferramenta. Ele deve servir à sua felicidade, e não o contrário. Eu só consegui chegar lá porque eu entendi que a consistência vence a intensidade. É melhor caminhar devagar e sempre tomando seu café e sendo feliz no processo, do que correr como um louco por 2 semanas e desistir na primeira curva. Eu automatizei meu imposto de liberdade. Eu protegi meu lazer com a regra dos 50, 30, 20 invertida e eu congelei meu padrão de vida quando ganhei mais. Não foi mágica, foi método. Foi design de comportamento. E se eu, que gastava tudo o que ganhava em bobagens, consegui virar essa chave, você também consegue. Agora, eu quero saber de você. Qual é aquele pequeno luxo que todo mundo diz para você cortar, mas que você se recusa a abrir mão? É o café? O churrasco de domingo? A Netflix? Escreve aqui nos comentários. O meu insira o gasto é sagrado. Quero ver o que realmente importa para você e provar que dá para manter isso e ainda enriquecer. Eu vou ler e responder os melhores comentários. E lembre-se, serei melhor amanhã se eu aprender hoje.